A Terra é dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo, graças às transformações ocorridas ao longo de bilhões de anos. Essas camadas atuam de forma interdependente entre si, e mudanças em uma afetam as outras, o que demonstra que nosso planeta não é um bloco rochoso único e estático. Para os geólogos e cientistas da área, a Terra tem várias camadas, desde a superfície até o seu interior mais profundo. Entretanto, para fins didáticos, a divisão crosta-manto-núcleo é a mais aceita e difundida, sendo também a mais fácil de ser compreendida. A crosta é a camada superficial da Terra, também conhecida como litosfera. Ela é conhecida por ser a camada rochosa onde pisamos e desenvolvemos nossas atividades cotidianas. Abriga os biomas, animais, cadeias montanhosas, entre outros, sendo a mais importante para os humanos. Ela pode ser subdividida em crosta terrestre e crosta oceânica. A crosta terrestre pode ser chamada de crosta continental, sendo a área de ocorrência dos continentes e a mais antiga, com blocos rochosos que atingem mais de 3,5 bilhões de anos. Sua espessura varia entre 5 a 80 quilômetros, com alta concentração de silício e alumínio. Já a crosta oceânica é mais fina do que a crosta terrestre e mais recente. A espessura varia de 5 a 15 quilômetros, sendo o local dos mares e oceanos. Sua composição abriga silício e magnésio e toda a biodiversidade marinha. O manto é considerado a camada intermediária entre a crosta e o núcleo, com uma espessura entre 100 a 2.900 quilômetros. Assim como a crosta, ele também apresenta subdivisões como manto superior e manto inferior. O manto superior está localizado abaixo da litosfera, em uma profundidade que chega a 700 quilômetros. É nessa camada que encontramos a parte viscosa da estrutura terrestre, conhecida como magma, que pode chegar a 2.000 graus de temperatura. Sua viscosidade é responsável pelo movimento das placas tectônicas na litosfera, o que resulta no surgimento de cadeias montanhosas, erupções vulcânicas, terremotos e maremotos. Já o manto inferior está situado entre 700 e 2.900 quilômetros de profundidade, próximo ao núcleo do planeta. Estima-se que ele seja sólido, composto de silicato de ferro, magnésio e silício. A camada mais interna da Terra, o núcleo, é subdividida em núcleo externo e interno. A profundidade varia de 2.900 a 6.700 quilômetros, e estudos apontam que essa camada é composta basicamente de níquel e ferro, com temperaturas que podem atingir 6.000 graus Celsius, a mesma temperatura da superfície solar. O núcleo externo é líquido viscoso e envolve o núcleo interno, que é sólido. Ambos são responsáveis pelo campo magnético da Terra, formando a magnetosfera, que nos ajuda a direcionar os pontos cardeais nas bússolas, por exemplo, e atua como um escudo protetor, impedindo que os ventos solares atinjam a superfície terrestre com violência. Para compreendermos as altas temperaturas nas camadas internas do planeta, é necessário considerar o grau geotérmico. E, de acordo com esse grau, a cada 30 metros de profundidade, estima-se que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.
A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências? A mesosfera fica entre 50 e 85 km de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 km. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né?